Inclusive, falando sobre essa questão de obra, eu vi uma entrevista sua no Roda Viva, que você fala que tem dificuldade de compreender assim, o impacto das suas obras. Por que você tem essa percepção? Você acha que você não influenciou muita gente também? Inclusive com a sua própria vida pessoal, assim? Ou não? Com a minha própria o quê? Com a sua própria vida, pelo seu jeito de ser. Eu não sei, eu tendo a minimizar isso, eu tendo a achar que não é tanta coisa assim, não. A minha tendência é achar isso, que é relativo essa influência. Alguma tem, claro, eu estou aí há 50 anos. Então, exatamente. Algum fundamento deve ter. Agora, eu não sei, o meu comportamento, por exemplo, a minha vivência trans, por exemplo, ela é paralela à vivência trans de muita gente também. Estava lendo a entrevista da Erika Hilton na Piauí, ela menciona pessoas que eu conheço também, que é a Neon Cunha, que é, sabe, são pessoas que estavam aí também nessa vida, né? Dando seus exemplos, construindo experiência também. Então não era só eu, não. Pelo contrário, eu me baseei em outras pessoas para fazer o gesto que eu precisava fazer. E foi difícil a primeira vez que você saiu na rua com uma roupa... Conta um pouquinho, assim, porque deve ser uma coisa... libertadora. Ao mesmo tempo que te deixou muito nervosa, né? Eu saí com uma sainha jeans e camiseta. Meu cabelo mais maquiada, cabelo... Não, sem maquiagem. Sem maquiagem. Tava com um cabelo Chanel, assim, e eu fui até a padaria. E aí? Eu só usava as sainhas dentro de casa ou em ocasiões especiais, né? E quando eu digo ocasiões especiais, por exemplo, ir no Largo do Aroche, com as amigas, todo mundo montada, todo mundo... Mas assim, no meu dia a dia, introduzindo um comportamento de gênero diferente, foi isso aí, sair e ir até a padaria. E qual você notou algum tipo de comportamento na rua ou... Mais ou menos. Teve uma perua que passou e deu um assobio, assim. Passou um sujeito de bicicleta também e resmungou, assim, homem de saia, sabe? Isso eu comentei numa entrevista recente também. Mas de resto eu tava muito tenso, assim, sabe? Eu cheguei na padaria onde eu ia sempre, pedi o que eu sempre pedia, pãozinho, queijo, uma coisa assim qualquer, e voltei para casa. Não sei, as pessoas se comportaram de um jeito discreto, eu acho. Tem a acrescentar o fato de que eu sou branca, eu sou de classe média, eu sou artista. Eu acho que eu sou razoavelmente conhecida como alguém ligado às artes, ligado ao jornal, ligado a não sei o quê. Então, me enfrentar, me confrontar, não é uma coisa muito simples. Tem também outros parâmetros que entram aí, que são de classe, de poder sem econômico, dúvida. Racial, que criam um certo aura de proteção, assim, né? Aí veio gente fazer matéria. Quando eu comecei a sair mesmo com roupa feminina, né, e maquiada, veio gente fazer matéria. As pessoas perguntavam: quando é que você começou com esse fetiche, né? Fetiche? Nossa, cara. Por quê? Porque era visto como um fetiche. Usar o travestismo e tal. E eu falei, não é fetiche, é o meu modo de ser agora, daqui para frente. Mas eu tive que recusar entrevistas, por exemplo, que estava virando assédio, né? Estava virando uma coisa assim. Como eu nunca fui inacessível, era muito fácil chegar na minha casa com o carro de reportagem, sabe? E você sentiu que, depois disso, com relação à sua aceitação profissional no mercado, se melhorou? Muito! Melhorou? A 0 Hora me chamou de volta, a Tribuna de Vitória me chamou de volta. Caramba, cara. Surpreendente isso. Isso é bom, né? Mas por que você acha?
Ué, porque é isso, o show business funciona como show business. Uhum, Daí o nome, show business. uhum, É negócio de mostrar. Então eu passei a ser, além de uma cartunista que já tinha um determinado valor de mercado ali, eu passei a ser uma travesti cartunista. uhum. Virou um negócio cult. Virou legal, virou uma coisa legal. Uhum, E eu sou muito grato às pessoas que me aceitaram de volta, claro. uhum. Mas a minha crise de linguagem, ela tem uma natureza diferente do que a crise de aspecto de gênero, né? Então, uma coisa, me apresentar como uma travesti melhorou muito assim a minha situação de aceitação, né? Você sabe que assim, por exemplo, eu me lembro de deparar com vários desenhos seus, né? E sempre a assinatura clássica, né? Laerte. Isso eu fico pensando, né? Porque até certa idade eu não sabia como. Se eu trombasse com você na rua, eu não saberia quem era você. Eu só conhecia a sua assinatura, conhecia seu nome, conhecia o impacto que eu tinha sobre ler As obras, né? Às vezes quando você, no mesmo jornal, lia uma matéria, por mais que tivesse assinado ali por um repórter e tudo mais, nessa época, assim, mais jovem, eu não me atentava tanto, mas na obra de desenho ficava muito claro ali na minha cabeça, até porque o jeito de assinar era sempre igual, era sempre um jeito que era além de uma assinatura, é uma marca, né? Aquilo ali é uma marca. Eu queria te perguntar, quando que você começou a ser reconhecida na rua por pessoas, leitores, enfim, que se impactavam, e como se isso mudou, transformou alguma coisa para você no seu dia a dia profissional? Olha, foi quando eu me apresentei como travesti mesmo. Antes disso não? Era muito limitado. A pessoas que iam em eventos, a pessoas que tinham assistido uma determinada entrevista que eu dei. Era pouca gente. Você não é aquele cartunista, sabe? Era bem pouco, assim, isso. Aí eu, como assim, sou eu e tudo. Ah, você trabalha isso, você trabalha aquilo. Agora, depois, quando eu comecei a aparecer como trans, não tinha mais erro, né? Que essa travesti, eu conheço essa travesti. Muito louco. Um sinal positivo, né? Não, cara? e também é um modo de que, assim, a pessoa é extremamente famosa, mas todo mundo já foi impactado, mas não fazem a ligação entre o artista e a obra. Sim. Tipo, fizeram depois dessa questão de você ter se tornado trans, porque aí virou notícia, virou pauta, virou documentário, virou... E aí associaram, mas antes disso é muito louco. Eu acho que isso não te traz, talvez, a dimensão de quantas pessoas você impactou, uma vez que não havia esse reconhecimento com relação à sua imagem, né? Isso é muito louco. Pois é, mas não é uma coisa que eu busquei. Então sim. Foi natural. E não é uma coisa também regular na história do cartoon, na história do humor gráfico. Eu acho que isso começou a acontecer em tempos modernos, quando redações que nem o Araquiri, que nem o Charlie Hebdo, se tornaram também palco para aqueles cartunistas e humoristas que trabalhavam ali. Eu acho que o Pasquim foi o grande representante desse modo também. Sim. Os antecessores do Pasquim, que era o Pif Paf, que eram revistas desse tipo assim, escondiam o cartunista, não aparecia assim. Mesmo o Ziraldo, que tem quase 2 metros de altura, qualquer 2 metros de altura, e tem aquele aspecto todo porra louca dele, assim, ninguém sabia quem era o Ziraldo. O Pasquim trouxe essa... Veja quem são as pessoas que fazem o Pasquim, porque eles apareciam naquelas fotonovelas dentro do Pasquim, porque eles não sei o que, porque eles foram presos. Então a imagem de pessoas que fazem o jornal começou a se tornar diferente, assim, nessa época. Então, quando apareceu o Chiclete com Banana, Nickel Náusea, Piratas do Tietê, Geraldão, a gente também vinha nesse embalo, assim, a gente frequentemente aparecia como as pessoas que fazem
esses desenhos aqui. Uhum. Mas mesmo assim era meio restrito a pessoas que curtem a plateia daquela publicação e tudo. Quando eu comecei a me apresentar como pessoa trans, isso multiplicou muito, né?